E a PAMA cada vez mais forte, né, mano? Cara, é um potencial enorme da Potencial, né? Eu já rodei esse Brasil todo, assim, sabe? Né? Conheço o trabalho, assim, mas igual a PAMA, assim, é um dos melhores que eu já vi. Um dos melhores que eu já vi. E aí, pessoal, acima do ótimo! Está começando pelo Jornal Município Blumenau, a maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês. Isso aqui é um canhão de audiência. Está começando mais uma edição do Município Esportes para Segalas Alimentos, confiança que se entrega. E aí, pessoal, bora trabalhar. Deixa eu apresentar o nosso entrevistado de hoje. Olha só, ele era craque, jogava demais, blumenauense, o homem que dava o drible elástico no ar. Elástico no chão até o Riverino, agora elástico no ar. Ele é o nosso convidado de hoje, já vou apresentar. Despertou interesse do Corinthians, do São Paulo, Vitória da Bahia, passagens pelos clubes brasileiros, clubes nacionais. Jogava demais, chegou a treinar no Corinthians, jogou no São Paulo, no Vitória, e eu vou conversar agora com ele, Wilson Gonçalves, que hoje é técnico da PAMA e que desenvolve também um trabalho sensacional lá no Lois, projeto social. Wilson é o nosso convidado de hoje. E aí, abençoado? Obrigado, PC. Seja bem-vindo, mano. Obrigado, carinho, tá? Seja bem-vindo aqui no Município Esportes, Wilson, que começou no Guarani, foi para o BEC e teve oportunidades no Corinthians, no São Paulo, no Vitória da Bahia, jogava demais. Ademar Molon tem uma história com o Wilson, a gente vai destacar aqui, e ele acaba de conquistar pela PAMA, no Sub-14, o vice-campeonato nacional da Taça Brasil. Taça Brasil, que é uma das principais competições de categorias de base de clubes do país. E a PAMA fez bonito de novo, né? Buscava um tricampeonato inédito, porque conquistou em 22 o Sub-14, no ano passado o Sub-15, ia ser o tri inédito, né? Bateu na trave, a gente vai falar sobre isso e sobre a história de Wilson Gonçalves, a partir de agora aqui no Município Esportes para Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Wilson, quanta história, hein? Nesse primeiro bloco, vamos relembrar. Você é blumenauense e começou jogando bola no Guarani. Não, isso aí, PC. Primeiro, né? Obrigado. Pô, tamo aí. Já me chamasse aí algumas vezes, acabou não dando certo, né? E hoje, graças a Deus, eu consegui vir. Comecei no Guarani, né? Professor João? Professor João ali, mas isso aí eu era pré-mirim, chamava, hoje é sub, né? Sub-8, sub-9. Na época era pré-mirim, 8 anos de idade. Aquele gramadinho verdinho. Gramadinho, né? Verdinho e era um projeto bem legal deles lá. Jogava as competições, né? Hoje é mais voltado para as escolinhas, né? E na época não, era campeonato né? Regional e municipal, né? Municipal. Um projeto bem legal do professor João. Dali, aí o atleta ali, que era o Pablinho, né? O Pablo Cardoso, ele era um sub acima, né? Aí ele me levou pro BEC, né? O famoso BEC nosso aí. E você chega no BEC na fase dourada do BEC, né? 88, 89, não é não? 89, né? Também já era mirim daí, né? Sub-9. Mas naquela época, sensacional no BEC ali, né? Então ali eu fiquei 4 anos, se não me engano, 4 anos ali, né? Um nível de treinamento muito bom. Quem era o teu treinador na época? O Celso Nicodemo. Professor hoje Celso? Tá no professor Celso. Tupim, Gaspar? Um cara sensacional, do Tupi até hoje. Né? Você sabe que eu já convidei ele para vir aqui algumas vezes, né? Cara, mas a agenda do homem... Mas, tem história, né? Ele vale a pena. É um cara sensacional. Aprendi muito com ele. Né? E ele ajudou muita gente no futebol, né? Muito. Então, ali, né, na época, com 9 anos, a gente treinava ali de segunda a sábado, praticamente, né? Todos os dias, ganhava passe de ônibus, ganhava chuteira. Era um projeto bem legal ali. Saía para viajar para São Paulo, campeonatos, né? E era a tua vida, mano? Era o que tu sonhava, era o que tu queria? Era isso aí, PC. E os teus pais em casa te ajudavam? Meu pai, muito assim, né? Meu pai, apesar que antigamente era outros tempos, assim, né? Não era um apoio presencial, assim, né? Nós pegava ônibus, se virava. Né? Teu pai fazia o quê, mano? Trabalhava com o quê? Oficina, mecânico. Mecânico. E a tua mãe? Minha mãe, costureira. Costureira.
Família simples, humilde, mas assim, sempre, né? Mas te deram apoio, não, filho? Meu filho vai trabalhar. Pai, né, hoje eu perdi ele faz 7 anos, né? Não tenho mais ele. Mas foi meu maior apoiador, assim. Porque né? tu O sabe cara tinha muito orgulho de mim, assim, sabe? Pô, que benção, mano. Você sabe que tem muitos garotos aí também de famílias humildes que muitas vezes precisam deixar o sonho de lado de jogar futebol profissional, porque precisam ajudar em casa. Eu vi muito isso aí. Ah, meu filho, vai trabalhar porque a mãe não consegue, Exato. a gente precisa de ti trabalhando, já tem um emprego lá na indústria têxtil e tal. Muita gente teve que deixar o sonho de lado para ajudar a família em casa. Exato. No teu caso, os teus pais abraçaram a tua causa. Sempre muito assim, sabe? Incentivando, apoiando, né? Como eu falei, não é igual hoje, né? E presencial, ia junto, né? Nós se virava, pegava ônibus, na época não tinha o terminal, né? Era 4 ônibus, 2 ônibus para conseguir treinar. Você morava onde, mano? Eu moro no Itopava Norte, até hoje, né? Aonde ali, mano? Perto da Rivagem. Pô, como tem gente boa de bola nessa Itopava Norte, cara. Norte. O que tem nessa água lá, mano? Pô, bairro bem legal, né? Eu gosto do bairro. Pô, muita gente boa jogou bola ali, velho. E dali, né? Pegava os ônibus, ia treinar, e aí foi assim, né? Até hoje, vivendo o mundo da bola aí, né? Tá, e aí você fica 4 anos no BEC. E aí quando é que entrou o Ademar Molon na tua história? Porque o Ademar Molon também foi um outro parceirão teu. Muito. O Ademar... O que você pode falar do Molon? O Ademar, até hoje, eu falo que é o meu segundo pai, né? O Ademar é um cara sensacional. Eu sou grato por ele, assim. E daí ele... Ele te descobriu, assim? Não, a gente sempre jogava contra, né? Ah, entendi, nos campeonatos e tal. Jogava contra. E o Beck ali, a nossa geração ali passava por cima, né? Pô, esse Beck passou o rodo em muita gente. Aí a minha, né? Eu falo, na minha categoria, assim, a gente ganhava tudo, né? Ganhava tudo. Final era tipo 8-1, 6-0, as finais, assim. Atropelava mesmo. Era uma geração legal. O Rafael Schmidt jogava com nós, ali comigo, né? Rafael Schmidt. Rafa. Quase não batia. Joga mais um Sassazinho, Sassá. Quase não batia, né? O Rafael. O Rafael jogava demais. Rafael, o homem que parou o Cristiano Ronaldo. O Rafael, pô. Daí essa geração nossa aí. Tá. Daí dali, né? Foi. Aí o Gil Ademar conversou comigo, né? Para ir para lá. Para Artex? Artex, né? Daí ali, mesma coisa. Aí fomos para lá, daí a gente começou a ganhar tudo lá. Aí começou a ganhar tudo. E o Beck já estava meio que, né? Começando a patinar. Daí... Depois de 4 anos, sim, já tinha passado a fase dourada, exato. Daí fui para lá, né? Também os campeonatos regionais, enfim, ganhava tudo. Daí começou a aparecer as chances de ir as oportunidades. Exatamente. Vamos relembrar, quem não viu o Wilson, eu falei aqui na abertura, o Wilson dava drible elástico, dava o elástico no ar, e era um negócio impressionante. Como é que tu desenvolveu o elástico no ar, Wilson? Fala pra nós. Como é que você começou? Não, deixar bem claro, isso aí não foi eu que falei, né? Isso aí Não. A galera fala, então assim, Mas verdade. eu vi no futsal você dar o... Cara, é verdade. No campo também, no campo também. Pô, assim, como a gente fala assim, né? Eu consegui viver meu sonho, né? Vivi meu sonho, joguei até aos 34 anos. Não fiquei rico, né? Milionário, assim, né? Mas consegui viver meu sonho. E naquela época ali, na região aí, eu chamava muita atenção, assim, sabe? Tá, mas vamos lá, você era atacante no futebol de campo. Hoje o que prevalece mais na cidade, na minha opinião, é o futsal, hoje aqui, da base. Na minha opinião, é a base do futsal. Na época era mais o futebol de campo. Isso, exatamente. Mas aí, a tua característica principal e a tua qualidade principal era? Cara, eu era muito habilidoso, assim. Muito habilidoso, e pedalava, dava elástico. E amigo do gol, né? Golaço, né? E amigo do gol. Bicicleta, então, isso ali foi indo, e aí a gente não tem noção disso, mas viu o pessoal comentando, né? E via as coisas aparecendo, aí tu vai... Era o natural fazer isso aí, né? Você tem ideia de quantos campeonatos você foi o artilheiro? Cara, nessa idade aí, PC a maioria jogava. Aí, na época do Beck, o Celso fazia no final de ano, a comemoração, né? De toda a base, assim, do pré-mirim ao júnior. No final de ano, eu sempre ganhava, no final de ano, o troféu. Artilheiro do ano. Artilheiro do ano, de todas as categorias, o cara que mais fazia gol na época, eu sempre ganhava, assim. Então,
essa facilidade, assim, né, já lá do início, assim, sabe? Sabe que eu me preparei para essa entrevista, falei com algumas pessoas, né? Sabe o que eu ouvi? Sabe o que eu ouvi a teu respeito, Wilson? Que você era jogador para clube grande, que você jogava demais, Wilson, que você era para estar num clube grande. E vou te dizer mais, sabe o que eu ouvi ontem? Do professor Ademar Molon, procurei ele, falei, professor, e o Wilson, hein? Craque. E ele falou, sabe o que ele disse? Ele disse, ó, com essa seleção brasileira que nós temos aí hoje, o Wilson jogaria fácil, fácil, fácil. Então, Wilson, vamos lá. Você tem oportunidade, desperta o interesse do Corinthians, o Ademar Molon te leva para o Corinthians, e o Corinthians nem estava procurando e precisando de um atacante. Isso. Mas o Ademar Molon te leva que ele vai fazer a diferença. E aí você vai para o Corinthians, acho que com 14 anos. 13 para 14 anos. 13 para 14 anos. Você vai para o Corinthians num treino contra o time principal do infantil do Corinthians. Da minha idade, isso aí. Da tua idade. Você no time de baixo, no time reserva, você arrebenta no treino, faz 2 gols e o técnico do Corinthians diz, é nosso. Foi. Depois do Corinthians, você vai para o São Paulo e tal. Então, queria entender, Wilson, pô, você era talentoso, craque. As pessoas com quem eu conversei me disseram, era jogador para time grande. Só que você não conseguiu emplacar, você não conseguiu permanecer, as oportunidades elas passaram e você não conseguiu agarrar essas oportunidades. Eu queria entender então, porque você tinha talento, você era craque, as pessoas diziam, joga bola demais, é jogador para clube grande. E não vingou, Wilson. Por quê? Você hoje olhando para trás, assim, o que aconteceu, Wilson? Realmente foi, a história é essa, né? Fui lá para o Corinthians, lá na época, o Ademar me levou. E para fazer a avaliação lá, né? Não era para eu ir, era para ir o goleiro e o volante. Que era o que o Corinthians precisava, né? A necessidade do elenco. Aí o Ademar confiava em mim, né? Confiava muito em mim, falou, não, deixa eu levar o menino aí, um centroavante e tal. Aí o cara, não, Ademar, eu já tenho aqui o Everton, né? Ele era a seleção brasileira na época, né? Jogou no Borussia, voltou pro Corinthians depois, no profissional. Daí o Ademar, né, falou, não, aí beleza. Aí conseguiu me levar. O Ademar avalizou, disse, não, leva, eu sei que vocês estão precisando de um volante e de um goleiro, mas leva esse menino que vocês não vão se arrepender. Foi. Daí chegou lá, né, o pessoal foi fazer a avaliação, né, várias cidades, Minas, enfim, Bahia. Aí a gente fez o jogo contra a equipe principal, né, do Corinthians, né, infantil, né. Sim. Aí ganhamos 2-1. Aí 2 gols. 2 gols meus, na hora já acabou o treino. Geralmente fica uma semana o pessoal em avaliação, 2 semanas. Sim, porque muitas vezes também um jogo, 40 minutos, ou sei lá. Geralmente é assim, daí muito pouco tempo para avaliar. No primeiro treino ele já provei. Já foi separado, lá selecionado. Já chegou para o Neymar e falou, ó, vai ficar. Vai ficar. Daí a partir começou daí. E aí você selecionado, aí você vem para Blumenau para buscar as roupas, para ficar lá? Aí eu vim pegar o papel da escola, né? Liberação. Roupas, enfim, né? Só que daí nisso... Quando você chegou em casa, sua mãe, pai, Corinthians me contratou, como é que foi esse dia, você lembra? Legal falar sobre isso, PC, porque assim, ó, hoje é celular, é chamada de vídeo, né? Tudo, né? Na época, meus pais não tinham telefone em casa. Você teve que vir? Orelhão, ligava de orelhão. Orelhão, mano, fichinha? Isso aí, fichinha, né, para conversar com eles. Uma vizinha nossa, na época, né? Tinha telefone, aí combinava o horário e tal, para chamar, era assim, entendeu? Ou com carta, né, escrevia carta. Caramba, e era assim, E aí, quando você chegou em casa e deu a notícia? Então, daí, meu pai, né, cara, imagina, né, apaixonado por futebol, e daí ele, muito alegre. Só que daí nessa transição para eu voltar, o meu treinador, o Lorival, se eu não me engano, ele está na China hoje, está na China. Esse que disse, ó, eu quero Lorival, ele, vai ficar... O Lorival, muito bom treinador, depois ele já subiu equipes do interior, né? Rio Claro, Mirassol, foi treinador nessas equipes, profissional. Hoje ele está na China, eu acho, na China. Daí ele foi para o Nacional, um projeto muito bom, e era uma parceria com a Eurosport.
Que era especializado ali em formar talento. Formar jogadores. Muito bom o projeto. Deco passou por lá, não Deco estava com nós lá, mas eu 2 anos. Uhum. Mas ele estava nesse projeto aí. Daí ele ligou para o Ademar e falou: Ademar, eu saí do Corinthians, recebi a proposta melhor do Nacional, um projeto muito bom. Ele passou para o Ademar, né? Todo o projeto. Aí o Ademar aprovou, né? Uhum. Viu? E realmente era. Aí eu fui para o Nacional. Aí joguei o primeiro Campeonato Paulista. Pelo Nacional, né? Uhum. No infantil? Na base, muito bom. Aí fiquei lá, esse ano ali, no Nacional. Aí depois retornei. Voltei. Daí eu fui em seguida, passou mais alguns meses assim, virou o ano. Aí eu fui pro São Paulo. E aí o São Paulo, como é que foi esse acerto para ir para o São Paulo? Também através do O Ademar também. O Ademar, nessa época... O Ademar estava voando, né? Sensacional, incrível assim, o trabalho dele, sabe? O trabalho dele. Voava. A cidade precisava reconhecer mais o trabalho do Ademar Molon. Cara, assim, ó, era assim, incrível, tá? Era né? incrível. Diferente homem? Diferente. Ele colocava o olho e já... Diferente. Daí a gente jogava um campeonato em Laranjal Paulista, no interior de São Paulo lá, sabe? Daí ele começou a conhecer muita gente assim no meio, né? Era Paraná Clube, em São Paulo, né? Então ele começou a... Daí apareceu para ir para o São Paulo, daí ele conseguiu, né? E assim, ó, o São Paulo na década de 90 ganhou tudo, viu, pessoal? Cara. Quando eu falo ganhar tudo, ele ganhou São Paulo nos anos 90, de Tele Santana, de Raí, Palhinha, Miller, bi da Libertadores, bimundial, campeão brasileiro. O São Paulo estava voando, era o grande time da década. Assim, e o São Paulo te chama nessa época. Eu vivenciei isso, olho vivo, assim, sabe? Tu via as feras todas lá? Não, e até em relação ao clube, assim... A estrutura? Hoje, né, o São Paulo já equilibrou mais assim, né? Mas na época era muita diferença. Uhum. Aonde nós ia jogar... De CT, de academia... Aonde a gente ia jogar, né? Chegava, era todo mundo, era Palmeiras, era Corinthians, todo mundo olhava assim, né? Aquele olhar de admiração. Admiração, era muito diferente de São Paulo, muito. E daí... Como é que foi lá? Muito bom ali, né? Aí já cheguei também, uma geração muito boa lá, Fábio Simplício, né? Até jogadores assim consagrados hoje, né? Era uma geração muito boa. Daí chegou eu, Barbieri, né? Barbieri, que isso, sim. Né? Teve aqui no programa, isso, já. Veio o meu irmãozão, né? Meu irmão. Daí fomos pra lá. Aí o primeiro campeonato já... porque lá não é igual hoje, né? Por exemplo, sub-13 é um, sub-14 é outro. Não, na época, eu era meu primeiro ano ruim. O ano bom era um 7-9, eu sou 80, né? Uhum. Mas eu já cheguei jogando no 7-9 já. Aí teve um campeonato no Brasil, uma Copa Brasil e Japão. Os melhores times de São Paulo e os melhores do Japão, né? Olha. E daí ganhamos a final do Santos. Eu e o Barbieri cobramos o pênalti na final, a gente cobrou os pênaltis, fomos campeões. Aí em seguida, passou mais uns 3 meses, aí teve o Mundialito, quase igual um Mundial de clubes, só que a gente é chamado de Mundialito, né? E daí, a idade minha, daí era a minha idade, 80, né? Você voa nesse Mundialito? Daí ali fomos campeões, dava o Grêmio, Ronaldinho Gaúcho estava, né? Afinal, foi contra o Palmeiras. Foi contra o Palmeiras, Thiago Gentil, Ferrugem, Jorginho, lateral esquerdo. Caramba. Cruzeiro, Giovani. O Giovani fez um gol numa Copa Brasil. O atacante? Também. Lembro. Então era tudo, né, essa geração aí nessa idade. E a gente ganhou a final do Palmeiras. E por que você não ficou no São Paulo, mano? Então, daí, né, até hoje eu preciso, assim, não é que eu preciso, essa idade, né, a gente vai... Você tinha 15 anos aí, 14, 15 anos? 15 para 16. 15 para 16 no São Paulo. E você estava no clube, né, no grande clube da década de 90. De estrutura, ganhando tudo, atropelando. E não tinha noção, assim, da PC, aquilo aí poderia mudar a minha vida, assim, né? Não de transformar noção. A história da sua vida e da tua família. Eu só queria jogar bola e ser feliz, mas eu só queria, né, às vezes passava pelo Barreira, o Barreira sumiu lá, às vezes passava pelo Miller, né? E ali virou normal, assim, sabe? Você não tinha uma noção, cara, que isso poderia transformar a história do teu pai, a história da tua família, mano? Não tinha essa noção, assim, sabe?
E aí eu vim para casa e falei com minha mãe e meu pai, ó, não quero mais voltar e tal, né? Aí meu pai ainda Mas conversou. por que você não queria, mano? Pô, Então, que não era o teu sonho da tua vida de moleque de ser jogador profissional? Pô, você tinha oportunidade, talento, oportunidade, as portas se abriram, você estava num grande clube e você diz, não quero voltar, mãe. Então assim, O que aconteceu hoje, né, hoje tem algumas coisas por trás disso, assim, né? Igual eu nasci com a minha fissura, né, lábio leporino, né? E isso, às vezes, eu precisava de um ambiente bom, assim, sabe? Quando eu via que o ambiente não estava bom para mim, eu me sentia mal, aí eu... Você se isolava? Eu me isolava, mas não só isso, sabe? Mas eu precisava de ambiente, assim, né? Então, é importante tocar nesse assunto, porque aqui está uma pessoa que é uma figura humana sensacional, uma pessoa do bem, um cara extraordinário, talentoso, que infelizmente nasceu com esse problema. E naquele tempo, lá nos anos 90, vocês não têm ideia que o meio do futebol é um meio de muita zoação, de muita gozação, de muito, para usar uma expressão agora, da época de hoje, muito bullying. O meio do futebol é isso, é muita sacanagem, é muita piada, é um querendo sacanear o outro, né? O meio do futebol é isso, é a cultura do nosso futebol. Mas daí pensa, um garoto de 14, 15 anos, longe da família, e sendo sacaneado, você sofreu muita humilhação? Não, pensei assim, não? Até Isso que... Não, assim, isso aí foi uma das coisas, assim, que bloqueou eu, sabe? Isso, hoje eu tenho certeza, assim, né? O pessoal não perdoava, né? Mas assim, como nós da época, né? Eu até hoje eu trabalho com crianças, assim, mas na nossa época, a gente precisava se virar sozinho. Então, assim, isso... Eu era muito agressivo também. Você reagia? Da época assim, né? Eu me defendia sozinho e tal, né? O pessoal... Só que nem tanto assim, de bullying, assim, sabe? Pensei mais assim, por eu mesmo, assim, uma coisa dentro de mim, assim, que às vezes eu me dava eu bloqueava assim, pensei, eu não quero mais, quero voltar. Não quero mais ficar enfrentando. Daí eu chegava em Blumenau, por exemplo, passava 1, 2 meses, 3 meses, e aparecia muita chance, era muito clube atrás, assim. Aí eu já ia de novo, sabe? Já ia de novo e tal. Então eu fiquei nessa, assim, né? Eu fiquei nessa aí. Então o teu temperamento... Eu costumo falar assim, que eu vivia no meu mundo, assim, né? E era difícil trabalhar comigo, até do profissional, né? Até do profissional, eu era uma pessoa difícil para lidar comigo, assim. Eu era muito fominha, queria jogar toda hora, não queria ficar na reserva, não queria sair, então assim... A questão de indisciplina, então... Não indisciplina, mas assim, hoje eu falo até para minha esposa, né? Às vezes converso com os amigos, assim, hoje eu vejo como é fundamental o atleta, como a disciplina, assim, sabe? Porque hoje eu estou do outro lado. Faltou orientação, então, sim, e os clubes também terem uma visão para garantir proteção, para não desperdiçar um talento. Sem dúvida, faltou tudo. Claro, e não é desculpa, né? Não é desculpa. Como eu falei, eu consegui viver meu sonho ainda, mesmo com tudo isso, né? Eu consegui jogar até os 34 anos, né? Profissional. Mas poderia, né? Estar no patamar mais acima, né? O Ademar Molon, que você considera o teu segundo pai, né, que te deu, que abriu portas e oportunidades, ele disse, olha, pô, o cara jogava demais, era um craque, podia estar na seleção, era jogador de clube grande, mas não teve a capacidade de conseguir administrar esses problemas e desperdiçou essas oportunidades. Sim, sem dúvida. Então, você hoje, com a tua maturidade hoje, com a tua experiência, você reconhece isso, olha, eu desperdicei várias oportunidades de ouro? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, né? Dali do São Paulo, só para resumir bem rapidinho, né? São Paulo, aí eu voltei, fui pro futsal, joguei Joaçaba, daí do Joaçaba, Vitória da Bahia, do Vitória eu vim para Blumenau de novo, dali eu fui para o Brusque, aí do Brusque... Só deixa... O Vitória da Bahia, naquele tempo que o Vitória também chegou, tinha Paulo Isidoro, aquela geração, Alex Alves... Era Túlio, Bebeto, e eu estava na base, né? Mas o Vitória estava investindo, era um grande momento do Vitória. Não, era muito, né? O Vitória acho que em 95 fez a final. 95 o Vitória fez a final do Brasileiro com o Palmeiras. Isso. 94. Mas eu fui em 98. 98. Tá.
Daí, 98, para jogar, era meu primeiro ano, eu era juvenil, mas estava indo pro júnior. Aí já estava no grupo da Taça São Paulo, né? Taça São Paulo. Fábio Costa, goleiro, né? Fábio Alain Costa. Delon, Porra. Matos Além. Cara, tem uma galera. Um grupo bom, então, grupo mano. Bom, né? Eu era o primeiro ano subindo. E Copa São Paulo era visibilidade. Eu era Moisés, o Bilinha, zagueiro, tudo jogador, né, consagrado hoje, né? E aí? Eu era esse grupo aí. Daí Vitória e tal. E jogou a Copa São Paulo? Então, daí eu tava. A minha idade foi eu e o tal de. Na época era Macarrão, o menino chamava Macarrão, o apelido dele. O Alexandro, o centroavante, o irmão do Richarlison. Sim. E ele tava na minha idade, ele é. Jogou no Vasco, jogou E no ele Flamengo? não tava na Taça São Paulo ali, né, nesse grupo. E, então, daí 2 jogadores precisavam ser cortados. A gente tava com 22 atletas. Então 2 jogadores precisavam ser cortados. E eu ainda era juvenil, estava subindo pro júnior. O Fábio Costa, ele é 7'7", ele é 3 anos mais velho que eu. Você é 80? Eu sou 80. Então, só que eu já estava nesse grupo ali. E daí eu fui cortado, eu e esse menino, né? Fomos cortados da taça e não viajamos. Daí eu voltei de férias, isso aí era Natal, Ano Novo, passei lá. Passei Natal, passei Ano Novo, tudo lá. Daí a gente viajava. Mas te cortaram pro grupo da Copa São Paulo? Taça. Pela idade? Isso. Não, precisava cortar 2. Entendi. Então eu fiquei fora daí. Isso te incomodou muito? Não, daí eu voltei de férias, né? E daí, como eu fiquei treinando Natal e Ano Novo, eu perdi. Aí eles liberaram para vir para Blumenau. Entendi. Para visitar. Isso aí foi em janeiro. Eu vim ali na segunda semana de janeiro, quando eles viajaram para a Taça, o grupo, eu viajei para Blumenau. E daí não voltei mais. Aí eu fiquei preso lá quase um ano lá. E Mas você decidiu, eu não vou voltar. Cara, aí eu fui pro futsal de novo, tu vê. Então, mais uma chance que eu perdi. E o Molon, quando sabia disso? Meu Deus, o Ademar. O Molon queria te matar, me matar, mano. né? Falei, pô, eu abro as portas pra esse menino. Quem veio buscar eu aqui foi o Orlando da Hora. E foi empresário do Nilmar. Não o Neymar, o Nilmar, né? Nilmar, jogou do Inter, no Corinthians. Jogou no Villarreal, na Espanha. Aí ele veio me buscar. Aí, né, o Ademar falou, ele veio ver o jogo meu. Dali ele me levou pro... Eu fico imaginando o Ademar Molon... Não, quando eu vejo na bronca. Quando eu vejo ele, né, mas é um querido, né? O Ademar é sensacional. Sim, mas ele, né... Mas sempre assim, né, conversando, e Wilson, vai por ali, é melhor, vai por aqui, poxa, aproveita, né, sempre. Mas enfim, né. E daí, dali, voltei pro futsal tal, e fui pro Brusque. E daí do Brusque eu fui pra Hungria, né. Daí fui pra Hungria também, fiquei lá na Hungria, 3 meses, voltei, fui pro Atlético Paranaense. Atlético Paranaense passou também. Aí eu era o último ano de júnior nessa época já. Daí. Você chegou a jogar como profissional? Eu estava profissional já. Já. Só que daí esse ano ali, o Atlético Paranaense foi campeão brasileiro. Esse ano. Só que daí eu jogava no profissional B, né? Por exemplo, assim, o Perdigão, na época eu estava lá. Daí ele não estava indo para os jogos do principal. Aí ele descia. Aí a gente jogava contra Avaí, Chapecoense, fazia amistoso do Barão, a gente jogava esses amistosos, né? Top. E os jogadores que não era relacionado do principal, descia para jogar com nós ali. Então dali eu fui emprestado pro São Raimundo de Manaus. Eu fui para Manaus, o Atlético Paranaense, aí fui emprestado pro São Raimundo de Manaus. Só que daí eu precisava fazer uma cirurgia no nariz, desvio septo, a respiração estava me atrapalhando. Daí eu fui obrigado a voltar para fazer essa cirurgia aí. Aí eu fiz a cirurgia, daí eu fiquei me recuperando em Blumenau. Aí uma minha carteira era profissional, não podia jogar amador nada. Aí eu fui jogar em Luiz Alves, lá não precisava rebaixar a carteira na época, né? No faixa azul você jogou? No faixa azul e fomos campeões. Pô, faixa azul, eu tenho algumas histórias lá no faixa azul. Daí eu fui campeão aí pelo faixa azul, pô, tava voando na época. Foi eu, o Souza, o zagueiro, jogou no metrô. Tô sabendo. E o Lodoaldo, que acabaram... Bom zagueiro, hein, o Souza? Muito bom. Muito bom, camisa 3 aqui, ó. E o Lodoaldo, acabaram matando ele ali em Itajaí.
jogou com nós ali, podia levar 3 jogadores de fora da cidade lá, né? Aham. Aí fomos campeões pela faixa. Daí o Metropolitano, ali, o primeiro O ano... pessoal pagava certinho lá. Pagava, O pessoal não, pagava. sempre. Aí o seu Afonso ali pegou o projeto do metrô, primeiro ano, aí fez a reunião comigo, me chamou, Você estava nessa, eu né? tava nessa no primeiro ano. Você também distribuiu o panfleto na Rua 15? Cara, eu acho que sim, teve no No início metrô, lá. convidando a torcida para ir Isso, conhecer o isso, novo, isso. para ir conhecer o novo time da Foi, cidade. foi e isso tal. aí, esse projeto Você eu tava nessa aí, tava. né? O segundo gol da história do metrô, o primeiro foi no Márcio, zagueiro, e o segundo foi meu de falta, né? Da história do metrô Do metrô. profissional. Daí depois dali, aí eu fui pro Paraná, futsal, aí não saí mais. E aí você se dedicou só ao Aí só ao futsal? futsal. Futsal. É, foi isso aí, PC. Pô, mano, muita história, velho. É história, cara, é uma história e, né, mas como eu falei pra ti, assim, consegui viver meu sonho, né, e, claro, Podia ter ido muito mais longe. exato, né, mas ali hoje a gente Mas também tem que entender foi uma que faculdade também pra mim, hoje eu consigo, né, na base, passar pros meninos. talvez o teu maior propósito, o plano de Deus para a tua vida, talvez seja agora Cara. que tu vai cumprir. Tu precisou passar por esse deserto aí, ó, de desperdiçar oportunidades, talvez até para o teu crescimento, para o teu fortalecimento, para o teu amadurecimento. E agora Deus estava te preparando lá para talvez agora tu cumprir a grande missão da tua Missão. vida, que é esse projeto social e também trabalhar para revelar novos talentos. Porque tu Exato. viveu tudo isso e agora você tem, com muito mais experiência e conhecimento, essa vivência toda, você pode ajudar muitos garotos com a orientação, além do teu conhecimento técnico, tático do futebol, mas principalmente aquilo que faltou para ti talvez lá atrás, Exatamente. de um treinador chegar assim, Wilson, Exato. é por aqui, meu Exato. querido. E aonde eu, Sabe? Talvez essa seja a tua grande missão de vida. e aonde o meu maior troféu, assim, né, né, é isso aí, sabe? Aí eu consegui passar para eles, assim, né, claro, primeiro é formar cidadão, né? Isso. Preparar eles para a vida, assim, né? E meu maior troféu, assim, é isso, assim, né? Conversar, né? Fazer eles entender, apesar de hoje evoluiu muito, né? Evoluiu muito, eles teriam, assim, a maturidade muito rápida, assim, né? E veio esses meninos aí, a gente foi para a Taça Brasil, 14 anos, praticamente são crianças, né? Mas assim, já... Nível de maturidade. mas já estão bem mais preparados que era eu na época, assim, eu digo assim, sabe? Mais consciência, com mais consciência, foco, né? É isso, Focados. exato. Não, e talvez esse vai ser teu grande papel aí, mano, de ajudar a transformar vidas e de dar a orientação, o rumo correto para que não se desperdice os talentos, né? É isso aí, pessoal. Estou conversando hoje aqui no Município Esportes com o Wilson, a fera, o homem que dava drible elástico no ar. Não é para qualquer um, não. Jogava demais, era jogador para clube grande, mas agora ele tem uma outra grande missão também. A gente vai destacar isso no próximo bloco, falar do projeto social e do trabalho que ele desenvolve também como técnico nas categorias de base da PAMA, uma fábrica de fazer craques e talentos da PAMA do Garcia. Um abraço para o pessoal. Atenção! Eu estou hoje aqui no Município Esportes para Segalas Alimentos. Quando o timaço da Segalas entra em campo, pessoal, é jogada de qualidade para o seu negócio, para o seu estabelecimento comercial, porque a Segalas é uma das maiores distribuidoras de alimentos frigorificados do Brasil, é aqui da nossa região, e tem uma verdadeira seleção de produtos que vão fazer a diferença nos resultados aí do seu comércio. Você que tem padaria, mercearia, mini mercado, mercadinho mais ou menos, pequeno, grande, médio, para todos os estabelecimentos comerciais, restaurantes, lanchonetes, todo mundo. A Segalas tem uma verdadeira seleção de produtos que fazem diferença aí no seu estabelecimento comercial, então não dê mais chance para o adversário, para a concorrência, chame agora mesmo um dos nossos representantes e depois é só correr para um abraço com a Segalas Alimentos e você confere a nossa seleção de produtos acessando segalasalimentos.com.br. Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Até já.
E aí, pessoal, voltamos. Segundo tempo do Município Esportes para Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Hoje, a fera está aqui, ó, o atacante Wilson, né, ex-atacante, começou no Beck, a gente já contou no primeiro bloco a sua história, a trajetória, né, passou pelas categorias de base do Corinthians, chamou a atenção do São Paulo, jogou pelo São Paulo, campeão do Mundialito de clubes, São Paulo, Vitória da Bahia, jogou no Atlético Paranaense, e depois foi para o futsal e jogou até os 34 anos. E jogou também no futebol amador da região, jogou no Metropolitano e hoje está se dedicando à formação de novos talentos. Ele é técnico da APAMA, a APAMA Futsal, e acaba de conquistar o vice-campeonato da Taça Brasil. Bateu na trave, hein, irmão? Foi uma boa campanha. Estava invicto, né? Chegou na decisão, invicto contra o Esporte Clube do Recife. Vocês eliminaram nas semifinais o Remo, Clube do Remo. Sempre. Estava uma campanha invicta, o time estava jogando, estava voando. E o que deu na final lá, mano? Então, PC, legal, né? Falar sobre isso agora. É um campeonato sensacional, né? Taça Brasil. Time grande, hein? Muito, né? Muito. Outro nível. Agora depois João Pessoa, da Paraíba, né? Isso. E a gente estava, na verdade, uma semana antes, a gente estava na semifinal do estadual nossa aqui, né? Então o foco, eu precisava deixar os meninos focados na nossa semifinal aqui. E daí a gente conseguiu, né, trazer a gente ficou em segundo geral do estado aqui nosso, do estadual. E daí a gente conseguiu ficar em segundo em geral e o primeiro turno do estadual da final vai ser na PAMA. Você conseguiu garantir essa vantagem? E daí o segundo turno, né, da fase final vai ser em Monte Alegre e aí Camboriú. Tá. Né, time de Monte Alegre e Camboriú, aliás. Tá. Então, assim, eu precisava deixar os meninos focados primeiro para o estadual nosso, para chegar no objetivo da final. E conseguimos, né, estamos na final do estadual também. Aí depois mudamos a chave, né, para a Taça Brasil. Aí começamos a trabalhar em cima da Taça Brasil, né. Hoje, a primeira minha preocupação era assim, né, alguns meninos, a maioria, nunca viajou de avião, nunca saiu do estado para jogar uma competição, né. Então o meu medo era eles chegar lá e querer ir para a praia, querer, sabe, tirar o foco, né, da competição. Então, a gente conversou muito sobre isso, né? Nas reuniões, eu conversava com eles, preparando eles. Foco, orientação. A gente ficou no hotel, né? Beira-mar, né? Então, assim, eles foram para a praia. Só na nossa folga, a gente ficou 4 dias lá, né? Sem eles para a praia, sem, sabe, só... Então, para te ver, né? Um nível de concentração e de entrega. Que a gente, né? De comprometimento. São crianças, exato. Então, o primeiro passo era esse. E daí, a partir daí, assim, foi sensacional, o foco. Só deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu quero reforçar isso que o Wilson está falando, porque para um adulto pode ser algo normal. Ah, não, mas está na beira da praia, mas tem que focar no trabalho. Exato. Isso é uma coisa, o adulto tem que tem, né, a maturidade, a responsabilidade. Agora, um garoto de 14 anos, eu falo porque eu sei que eu tenho lá em casa um adolescente que não pode ver uma piscina que já quer pular. Exato. Não quer ver o mar, já quer sair correndo. Pode ser inverno. Lá em casa é assim, vai na praia, está inverno, o vento quer entrar no mar. O adolescente é assim. É bem isso aí. Assim. Então, só para reforçar isso que o Wilson, o nível de comprometimento dos garotos, o nível de comprometimento e de foco e de preocupação da comissão técnica. Né? Para a garotada, dá uma segurada que agora o foco é aqui. Claro que a gente vai conversando eles. Professor, hoje, e eu e a professora Letícia, né, até dar os parabéns pelo grande trabalho que ela faz, né. Ela cuida da parte física, né. Então eu e ela ficamos, né, em relação a isso, aí, claro, conversar com os meninos, professor, hoje libera a piscina, libera a piscina no hotel também, libera a praia, né? Então a gente conversava, explicava realmente para eles, né? E daí, a partir daí eu acho que foi fundamental, né? Aí, desde o primeiro jogo, já deu para ver que a nossa equipe foi preparada mesmo para chegar, né? E do início ao fim, assim, né? Muitos elogios lá, né? O pessoal elogiando muito, assim, a maneira que a equipe jogava com a bola, sabe? Propor jogo, enfim, né? Acabou dando tudo certo. Na final, né? Já pulando lá para a final,
A nossa equipe não fez um bom jogo. Não deu certo, nada deu certo naquele assim, dia, né? Eu preciso parar para ver o jogo, analisar bem ainda, né? Estudar o jogo, para ver se foi a parte emocional, para ver se foi a parte física, né? Porque é muitos jogos, né? É muitos jogos. Apesar que a gente levou a piscininha lá para fazer a imersão, o gelo dentro, acabar os jogos, os meninos faziam o gelo, todo o trabalho para recuperação, né? Mas mesmo assim, né? Não é desculpa, mas, né? A outra equipe também é óbvio, né? Também tem um cansaço, mas a nossa equipe não conseguiu entregar um bom jogo na final. A equipe deles foi superior. Jogou bem abaixo do que poderia, né? Abaixo do que poderia, né? E isso a gente já conversou sobre isso. Mas não deixa de ser um grande resultado você chegar numa competição nacional, chegar invicto na decisão, né, passando por grandes clubes do futebol brasileiro, do futsal, e conquistar um vice-campeonato de Taça Brasil, né? É um feito que precisa ser destacado, né? Sem dúvida, PC, né? Hoje a equipe nossa é considerada a segunda melhor equipe do Brasil, né? Perdendo a final. Claro que eu, como professor, treinador, eu preciso avaliar os erros para corrigir, né? Mas também tem um lado de chegar numa final, né? E essa geração aí é boa, mano? Cara, é uma geração boa. Ali eu tem o Pablo, que é o menino Pablo. Pablo, o Beck, né? O nosso Beck ali. Fixo, hoje, né? É isso, tá jogando o Bruce também. Né? Enfim, assim, a maioria, né? O C3, o Ala, capitão, craque de bola. O Guilherme veio de Bruce também, né? O Ala. Tem o Pivô Cauã, o Arthur, enfim, assim, uma geração muito boa, assim, sabe? Né? E a minha ideia, né, do eu acredito, né? Qual que é a tua responsabilidade maior com esses garotos aí, mano? Cara, então, desafio maior aí? Quando eu cheguei na PAMA, né? Quando eu fui me apresentar com eles, para eles, né? A minha primeira meta, assim, é deixar eles, assim, conseguir deixar eles meio à vontade para dar o melhor deles, assim. Porque eles são crianças ainda. Né? Eu não posso ir lá cobrar do menino igual eu vou cobrar do adulto. Eu preciso tirar dele, deixar ele feliz para jogar. Eu falo para eles, se precisar dar uma caneta dentro da nossa área, dá uma caneta. A gente tem regra para isso, né? Se garante e tal, a gente tem regra. Eu trabalho com muita regrinha assim, né? Mas eu preciso tirar o medo deles, aquele medo deles, sabe? Então dá liberdade pro jogador, mano. Sem dúvida, né? Claro que eu tenho regra, não pode, porque assim, hoje em dia tem uma grande discussão, inclusive, aí, que o futebol brasileiro está com uma escassez de camisa 10, por exemplo, e uma corrente aí diz que é porque a base, os garotos estão sendo podados, tem que voltar para marcar, a padronização do futebol mundial. Não, é assim, a minha ideia é sobre isso, né? Qual é a minha ideia sobre isso? Por exemplo, se o menino ele é acima da média e quando ele pega na bola, ele consegue romper as linhas do jogo individual, por que eu não vou deixar ele fazer isso? Aí eu sou burro, né? Você vai estar prejudicando o Agora, se jogo, eu costumo falar que assim, jogo grande é diferente. Então, se esse menino ele quer fazer uma vez perto da bola, quer fazer duas perto, isso aí não está dando vantagem para nós. Então, não é vantagem isso. Saber usar o talento no momento certo. Então, daí a gente tem regra para isso, né? Então, a gente trabalha com isso. Então, né? E hoje o futsal é muito coletivo também, né? É muito coletivo. E a parte individual, lá não tem. Mas precisa trazer benefício para o grupo, esse lado individual. Não é ir para cima, perco a bola uma vez, perco duas, perco três, e a única vantagem em cima disso. Agora, se eu tenho um menino que toda hora pega na bola e consegue romper linhas, consegue fazer esse jogo individual, por que eu não vou fazer isso? Vai, né? Vai, eu vou ser o primeiro a abraçar e... Né, vai, faz e me abraça. Exato, né? Então, eu acho que tem isso também, né? E aí tem estratégia dentro do jogo. Às vezes, eu pego uma equipe do outro lado, o volume de jogo deles é maior que a nossa. Por exemplo, os meninos muito bons individual. Né? Daí precisa jogar marcando mais. Né? Então, tudo isso, né? Claro. Dentro do nosso trabalho, né? E a PAMA cada vez mais forte, né, mano? Cara, é um potencial enorme da potencial, né? Eu já rodei esse Brasil todo assim, sabe? Né? Conheço o trabalho assim, mas igual a PAMA assim, é um dos melhores que eu já vi. Um dos melhores que eu já vi. Né? Tem vários profissionais lá, nosso parabéns, né? Falar no nome do professor Martins, que é sub-7. Aí tem o nosso Robinho, o cara já está há 20 anos na PAMA, trabalhando na base. Deu uma afinada agora, né? Deu, tá vendo?
Então, é um cara, né, que eu falo para ele, Dá uma afinada aí, a pai. minha referência da base já está Monstro. Então, aí veio a professora Letícia, né, que dá o suporte para nós, a parte física. Tem aquele menino que está começando agora também lá, né? O Marquinhos. O Reginaldo. O Reginaldo é o, né? Tá Quando eu agora? jogava da base, né? O Reginaldo Ele te treinou, não? Então, era Souza Cruz, não era Pama. Daí, depois a transição para... Souza, verdade. Depois foi a transição para Pama, né? Só que na época, como eu falei para ti, na época, era mais ele não me levar para lá na época, mas não deu certo. Não, Reginaldo, não posso falar nada, Reginaldo, não me dá moral, não vem aqui, já convidei algumas vezes. Ele é sensacional. Esse assim, é um sabe? monstro, né? E daí Trabalha- o Nil, aí só cortando tu, pensei, desculpa, né? Só para eu Tranquilo. finalizar sobre os professores. Aí veio o Newton, trabalha com o 16 e o 17. Ele veio de Balneário, né? De Camboriú. Então, assim, ó... Time grande. Time grande. O trabalho Time dos grande. professores lá é sensacional. Parabéns, um abraço para os nossos queridos lá da Pama, família Pama, né? E abraçar os pais também, né? Os pais também Sim. jogam junto, né? Eu vi, inclusive, a recepção que eles prepararam no aeroporto, em Navegantes. Até... Os pais são sensacionais também. Falando sobre isso agora, né? Alguns pais foram com nós, né, para a taça. E como foi, assim, fundamental, eu suporto, assim, né? Claro. Por exemplo, a gente ficou, eu e a Letícia, né? Ficamos mais focados mesmo, né? E na parte da quadra, aí um pai ia lá comprava gelo para nós, o outro pai ia lá resolver, precisava resolver a janta, precisava... A logística, né? Exato. Então, eles deram suporte, assim, muito grande para nós em relação a isso. Que é o DNA da Pama, né? A família Pama. Exato. Show de bola. Para a gente fechar, Wilson, eu tenho que aproveitar a tua presença hoje aqui para perguntar sobre o projeto social lá do Lois. Um abraço para a família Lois, um abraço para o Gerson. Eu comento aqui que a gente precisa ter mais Gerson Lois na cidade, né? A gente precisa ter mais pessoas abnegadas, né, voluntários pelo futebol, né? Porque esse é fera, né, mano? É legal tu falar disso aí, desse projeto, né? Eu costumo falar que esse projeto é mais um filho meu. Hoje eu tenho 3 filhos, aproveitar, mandar um abraço para meus filhos, né? Hoje eu sou vô também, o meu mais velho, nasceu o filhinho dele, né? Eu sou vô. Então, mandar um abraço para eles, para minha esposa também, aproveitar. Vovô Wilson, vovô do ano. Passa, né? Tempo implacável, hein, mano? Então, assim, voltando ali, né? Cara, o Gerson Lois é um cara sensacional. Não, tem que tirar o chapéu. Ele é diferente, assim, Ele é muito acima, mas muito acima do ótimo. Um abraço, Lois. E daí, quando eu levei esse projeto lá para ele, né? Na época da pandemia lá, daí na hora ele já abraçou, né? Ia lá na MABA, né? Na associação da MABA lá, no Baderfurt. Divulga aí como é que é o projeto. Não, esse projeto, assim, é uma ideia, assim, era um sonho meu e eu fui abençoado, né? De conseguir fazer esse projeto. Ele é mais voltado para o lado social, né? Dá oportunidades. Isso, né? O projeto Bad Byron, né? Ano passado a gente jogou uma Copa Pomerode, fomos campeões da Copa. Olha, com esse projeto. Já tem resultado, então. Tem resultado desportivo. Aí jogamos mais um campeonato, um society, daí futsal a gente ganhou em Pomerode. Daí chegamos na final também, perdemos a final, né? Com esse projeto meu. E eu divido ele em 2 turmas. Uma eu treino o nível mais de competição, né? E aí o outro é mais recreação. Daí, recreação. Bem recreação, iniciação, né? Para inclusão. Isso, exatamente. Né? Então o menino ali às vezes não tem uma chuteirinha, eu vou lá, consigo, arrumo para ele. Né? A gente cobra um valor bem simbólico, mas a maioria às vezes não consegue, né? Não consegue pagar. A gente deixa, né? Libera, né? Não precisa pagar. E quantas vezes por semana? São 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Na terça e na quinta. Na terça e quinta. E que horário, mano? 2h30 às 4 horas. É a turma mais avançado, né? O treinamento nível, né? E das 4 às 5 é o recreação daí. Então, terças e quintas, o Wilson está lá. Quem quiser conversar com o Wilson na MABA, terças e quintas à tarde. Isso aí, PC. Pô, que legal, mano. Deus vai te abençoar, mano. Legal, porque esse trabalho aí. Legal. Esse trabalho aí é bênção, mano. Legal. Pô, show de bola. Wilson, a gente sempre pede para o convidado aqui no programa contar uma boa história. Um caos, algo divertido, uma história engraçada, uma passagem marcante aí.
Pô. Conta um caos nosso aí, conta alguma coisa que você viveu. Ah, tem vários, né? Tem vários aí. Você sabe que eu já tentei trazer o Teteco aqui no programa? Você jogou com o Teteco? Não, eu conheço ele, né? Ele é mais inovador, né? Eu conheço toda essa galera aí, toda. O Teteco nunca pode, tem sempre compromisso, é o cara com mais compromisso da história do futebol da cidade. O Teteco, você sabe que ele estava num campeonato aí, ele estava em 2 campeonatos, ele jogava de manhã acho que em Luiz Alves e domingo à tarde estava ali nas Itaupavas, né? E aí era a final em Luiz Alves e era a final aqui, chegou aqui na final a panturrilha não aguentou e o tendão de Aquiles dele também estourou, né? E aí acho que com 15 ou 20 do primeiro tempo estava fora do jogo. E aí, fala, o que deu, Teteco? O que aconteceu? O meu tendão de acrílico. Meu tendão. Pessoal que fala, pessoal que me contou aí, viu, Teteco? Tem o tendão de acrílico dele não. A gente tá no grupo aí do Beck junto, né? Essa galera toda aí, Jacó, ele. O pessoal não perdoa, né? Aí vira e mexe, ele solta uma lá também. Ele é um fenômeno. Conta pra nós uma história boa aí, mano. Pô, pensei agora, onde eu vou lembrar? Cara, eu tenho aí o irmãozão meu também, que é o Varela, né? A gente jogou junto há alguns anos, né? Então ele também tem várias histórias assim, mas agora eu preciso eu não tô lembrando, cara, não tô, mas tem várias aí. Algumas você pode falar, né? Não pode, cara, essas não. Mas assim, eu vou ficar devendo essa. Tinha uma época que você era bom do pós-jogo também, né? Você era bom de grupo, bom no pós-jogo. Não, isso aí eu sempre fui. Quase não achava bar aberto, né? Depois a cervejinha, gostava de tomar uma cerveja, né? De integração, né? Integração, né? Pra unir o grupo, né? Eu sempre fui esse cara bom de grupo. Para fechar, Wilson, e o Dorival na seleção, hein? Pô, pensei. Vai placar, não? Então, assim, claro que a gente tá falando de seleção brasileira, né? Com certeza, esses caras chegam num nível fenomenal, assim, pressão. Mas, assim, eu acho que ainda, para mim, na minha opinião, não é o cara para a seleção brasileira. Eu não vejo ele ainda, assim, como treinador mesmo para a seleção, não consigo ver. Quem seria esse nome? No Brasil hoje, na minha opinião hoje, seria o Abel, né? O técnico do Palmeiras. Né? Não é brasileiro, mas hoje para mim seria ele. Concordo. E agora o nome, para mim assim, pode ser, eu vejo o futuro. Surpreender? É o Felipe Luiz, é cedo ainda. Mas eu vejo ele assim, o cara pode, daqui uns anos, né? Tem condições. Assumir a nossa seleção. Se não, para mim, hoje, alguém vir de fora para assumir. O meu sonho é o Pepe Guardiola, né? É o meu sonho. Eu falo para todo mundo aí na nossa geladinha, na nossa roda de pós-batota, né? Rola essa conversa. Eu falo para todo mundo que meu sonho é o Pepe Guardiola, né? Monstro, né? E no Brasil hoje eu não vejo, uma época era o Rogério Ceni, eu achei que ia ser esse cara, mas eu acho que acabou não vingou também. Pode ser, amanhã depois, né? Sim. Vai de novo, né? Mas hoje eu acho que o Felipe Luiz aí é o nome. Pode ser que ele venha o nome pro futuro a ser o cara na nossa seleção aí. Wilson, gratidão, mano. Obrigado pela tua presença aqui. Sim, eu agradeço. Glória a Deus pela tua vida, tá? Que Deus siga te abençoando. Amém, e capacitando. Amém. Era para jogar em clube grande. É craque. Segundo Ademar Molon, era homem para chegar à seleção brasileira de futebol, mas quis o destino, né? Ele mesmo reconhece que não soube aproveitar as oportunidades. Passou pelo Corinthians, pelo São Paulo, pelo Atlético Paranaense. Mas está aqui hoje e vai fazer um grande trabalho aí como treinador, a gente tem certeza. E vai poder ajudar muitos garotos, a transformar a história de muitos garotos, tenho certeza disso. Deus vai te abençoar, mano. Gratidão, tá? Valeu, Wilson, o homem que dava o elástico no ar. Isso é para poucos, isso é para craque. Pessoal, atenção, hein? Vou fechar o programa de hoje para Segalas Alimentos. Confiança que se entrega a Segalas quando o timaço da Segalas entra em campo, é jogada de qualidade para o seu negócio. A Segalas é uma das maiores distribuidoras de alimentos frigorificados do Brasil e tem uma verdadeira seleção de produtos que vão fazer a diferença
nos resultados aí da sua mercearia, da sua padaria, do seu supermercado, do seu restaurante. Atenção, contrate agora mesmo, não dê mais chance para o adversário, para a concorrência. Chame agora mesmo um dos nossos representantes e depois é só correr para o abraço com a Segalas Alimentos e você confere a seleção de produtos, as condições. Chama o pessoal do Alex lá, atenção, hein? Acesse segalasalimentos.com.br. Um abraço, família Segalas. Confiança que se entrega. Estou terminando aqui mais uma edição do Município Esportes. Valeu, Luiz. Painato, olha o Grêmio, hein? Em busca da Sul-Americana. Boa, garoto. Estou fechando mais uma edição do Município Esportes, aqui no Jornal Município Blumenau. A maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês, fora o baile. Tchau, pessoal.